Sou a Vilma Marchetti e, conforme prometido, estamos de volta com mais uma videoaula da nossa série Vamos Falar em Público? Só que antes de pensar em falar em público, antes mesmo de pensar em montar uma apresentação, eu tenho para passar para vocês 4 princípios essenciais para chegarmos no nível de excelência nas apresentações. Vamos lá? O primeiro princípio fundamental é você ter em mente que as pessoas somente lhe darão atenção, ou seja, as pessoas somente mostrarão interesse por aquilo que você tem a dizer quando elas perceberem que elas vão obter um benefício com isso. Então, quando você começa a planejar, montar uma apresentação, uma aula, uma reunião, uma visita num cliente, você tem que se fazer a pergunta que o seu público, a sua audiência, faria. O que eu vou ganhar com isso? Então você tem que voltar o seu pensamento para o seu público e imaginar o que o meu público espera dessa minha apresentação. Quais são as expectativas? É um futuro cliente? Quais são as dores desse cliente? Ou seja, as necessidades que eu poderia atender e sanar desse cliente. Os meus alunos, o que motiva realmente os meus alunos a assistirem a minha aula com prazer? O que motiva a minha equipe e a minha liderança a aderir, a se conectar, a comprar as ideias que eu tenho em relação ao meu projeto? Então, primeiro princípio, eu tenho que me voltar para o meu público e responder a pergunta que o meu público faria. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar dando meu tempo, meu precioso tempo, para te ouvir, para assistir a tua apresentação? O segundo princípio de ouro, a segunda regra de ouro, antes da gente pensar em montar uma apresentação, é você ter em mente o seguinte: a sua apresentação é para o seu público e não para você. Um bom apresentador, um bom orador, um bom professor, um mestre no assunto de apresentação, ele pensa em primeiro lugar no seu público. Ele tem em mente que ele, quando faz uma apresentação, quando ele ministra uma aula, uma palestra, ele fala com pessoas e não para pessoas. E essa diferença, esse jogo de palavras que parece ser assim tão simples ou tão insignificante, faz uma diferença potencial no que você entrega, no resultado da sua apresentação, no resultado da sua reunião. Então, guarde bem esse princípio. Quando você faz uma apresentação, você deve falar com pessoas e não simplesmente falar para pessoas. Você deve conversar com o seu público. Olhos nos olhos, faça contato visual com a sua plateia. Eu sei que isso é difícil, a maioria das pessoas foge desse contato visual. Então, quando a gente faz filmagem dos exercícios que nós aplicamos nos cursos de oratória, nós percebemos isso. Então, as pessoas estão falando para o público, mas estão assim, olha para cima, desvia, olha para o lado. Muitos alunos me perguntam: ah, professora, o que eu faço? Eu não consigo olhar para as pessoas, me dá nervoso. Eu vejo um rostinho mais hostil, eu já começo a me descontrolar, eu já começo a esquecer o que eu tenho para falar. Esse assunto, ele vai estar dentro do nosso assunto de medo de falar em público, medo normal, medo anormal. É assunto da nossa próxima videoaula. Então não perca a próxima videoaula, que a gente vai entrar nesse assunto de como encarar as pessoas, de como encarar a sua plateia, tendo em vista que o contato visual, olho no olho, é fundamental para que a sua plateia se conecte com você. Ok? O terceiro princípio fundamental. Qual é o grande erro das pessoas quando montam suas apresentações? A preocupação em divulgar informações. Então, abre o PowerPoint e já aparece ali, ó, título e bullets. Então, as pessoas adoram colocar texto, adoram colocar bullets. Esqueça de se preocupar em divulgar informações. É claro que quando você monta uma aula, monta uma apresentação, você tem informações para passar para as pessoas. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: as pessoas só prestam atenção e só se interessam naquilo que você tem para falar quando elas percebem que elas vão ter um benefício em relação a isso. Então você tem que se preocupar em inspirar as pessoas,
Você tem que se preocupar em criar um ambiente de experiência para essas pessoas. Aí sim, essas informações que você tem para passar vão ser o quê? Apreendidas pelas pessoas. Então tem um jogo aí entre palavras e imagem. Então o importante nem sempre é somente o que você diz, mas principalmente como você diz. É esse como você diz que faz toda a diferença. A tua comunicação não verbal, são as tuas expressões, os seus gestos, o tom da sua voz. E isso também é assunto para uma próxima videoaula. Bom, o quarto fundamental princípio para você se planejar nas apresentações é que você é o protagonista da sua apresentação, não o seu slide. Infelizmente, muitas pessoas usam o slide não como um apoio, como deveria ser. O slide ele passa a ser o primeiro plano das apresentações. E é errado. O slide, na realidade, ele é uma ferramenta de apoio para a sua apresentação. Se a gente for levar em termos de espetáculo, imagine que você é o ator, a atriz, você é o artista principal, o protagonista do espetáculo. O seu slide, ele vai ser a cenografia. Ele serve para ilustrar a sua apresentação, para causar um impacto diferenciado, um impacto positivo da sua apresentação. Mas você tem que ter em mente que você é o protagonista. As pessoas estão ali para ver o que você tem para passar para elas, o que você tem de diferencial. As pessoas querem assistir a sua apresentação. Então, performance de palco, desenvoltura, naturalidade ao falar, são características fundamentais. E isso também é assunto de uma próxima videoaula. Então, não deixe de acompanhar a nossa página no Facebook, onde você poderá assistir diariamente as videoaulas e acompanhar as dicas em como melhorar a sua performance em falar em público e criar uma experiência potencial para a sua plateia. Vamos recapitular os 4 princípios fundamentais antes de você pensar em montar a sua apresentação? Então, qual é o primeiro princípio fundamental? Eu tenho que me preocupar, em primeiro lugar, em como que eu vou criar o interesse da minha plateia. Em segundo lugar, qual que é o segundo pilar, o segundo princípio fundamental? A sua apresentação é para o seu público, ela não é para você. O terceiro princípio fundamental: uma excelente apresentação, ela não divulga informações, ela se preocupa em criar uma experiência para a sua plateia. E o quarto fundamental princípio para as suas apresentações, qual é? É que você é o protagonista da sua apresentação, não os seus slides. Bom, e fiquem ligados nas nossas próximas videoaulas. E não se esqueça, vem com a gente. Vamos falar em público?